Se alguém te perguntasse a principal doutrina bíblica, qual seria? O que vocês acham? A principal doutrina, o principal ensinamento da palavra, ou ainda a principal bênção que Deus tem para nós. Então eu diria para os irmãos que, sem nenhuma dúvida, a principal doutrina, o principal ensinamento da Bíblia é do nosso acesso, como pecadores que somos, até o trono da graça de Deus. Não tem nada maior do que isso. Não tem nada mais importante do que isso. De um ser humano poder ter acesso ao trono da graça de Deus. Nós vamos ter muitos versículos hoje que nós vamos ler. Por quê? Porque nós temos uma trilha dentro da Bíblia, uma trilha. Você já viu uma trilha no meio do mato? Uma picada? Nós temos uma trilha dentro da Bíblia, que é o caminho de acesso do homem até a presença de Deus. Isso aqui, como eu disse, é uma doutrina, é algo que todos vocês deveriam ter escrito, como eu tenho, e eu não tenho só para ensinar vocês, não. Eu tenho primeiro para mim. Primeiro para mim. E se você não escreve o que você aprende, me desculpe, mas eu duvido que você decore tudo. Eu duvido. Me desculpe, mas uma canetinha pequenininha vale mais do que uma memória grande, né? Então você tem que ter as coisas registradas. Principalmente o caminho de acesso até o trono da graça de Deus. Concorda comigo ou não? Você tem que ter isso para ensinar outros. Eu falo para você assim, eu preciso ir lá em São Paulo, eu não conheço São Paulo. Você conhece? Eu conheço. Então você me leva lá? Levo. Aí entra, você fala, vira direito aqui, ó. Aí você diz, vai reto nessa avenida agora. Agora vira à esquerda. Agora pega aquele viaduto e tal. E pronto, chegou. Então saber só para você também não é vantagem, né? Mas é preciso saber para ensinar os outros. Discipular. Jesus disse, ide e fazei o quê? Discípulos de todas as nações. Nós vamos começar lendo Hebreus 4:16. Eu acho que a Rosana vai pôr lá no telão, de maneira que eu vou achando aqui e vou lendo. Eu não sei se a tradução tua está igual à minha, tá? Revista e atualizada. Se não for também, não tem importância, porque são sinônimos, né? Vamos começar então. Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então veja, acheguemo-nos confiadamente. Uma pessoa confiada. O que é uma pessoa confiada? Sabe aquele que entra na tua casa, entra, mexe na geladeira, você fala assim, mas você está confiado, hein, rapaz? Abusado. Hã?
Folgado. Pois olha, é isso que a Bíblia fala, que nós devemos nos achegar abusadamente, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora eu faço uma pergunta aqui e eu até fico admirado. Acheguemo-nos ao trono? Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus governa a partir de onde, irmãos? Deus governa a partir de onde? Do seu trono. O trono se confunde com a pessoa que o ocupa. É a cabine de comando do mundo. O trono de Deus. O trono é o lugar onde o rei se assenta. Ainda em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Hebreus 1:3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui está falando de quem? De Jesus. Depois que ele fez a purificação dos pecados, foi morto, ressuscitou, ascendeu aos céus, aqui diz que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele assentou-se em um trono à direita da majestade nas alturas. Jesus está assentado à direita de Deus, Pai. O trono se confunde, portanto, com a majestade, o poder, a santidade, a transcendência de Deus. Aonde que Deus mora? Onde é que está o trono de Deus? Na eternidade. Onde é esse lugar? É o lugar onde não há matéria. É o lugar onde não se conta o tempo. É o lugar fora do universo material. Então o trono se confunde com a majestade, o poder, a santidade e a transcendência de Deus. O que é transcendência? É que ele está além dessa dimensão nossa. O trono de Deus está no terceiro céu. Há um homem que viveu aqui na terra que teve uma experiência. Ele não sabe se foi no corpo ou se foi só no espírito. Ele foi até o terceiro céu, que também se chama paraíso. Quem é esse homem? Paulo. 2 Coríntios 12, do 1 até o 4. Repetindo, Deus governa a partir do seu trono, ok, irmãos? O trono dele está onde? Na eternidade. É lá que ele mora. Ou no paraíso, ou
No terceiro céu. É a mesma coisa, viu? Mesma coisa. Trata-se do mesmo lugar. Olha a experiência que Paulo teve, ó. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Bom, por que ele está falando aqui que ele ia se gloriar, embora não seja conveniente? Ué, se não é conveniente eu me vangloriar, por que eu vou me vangloriar então? Porque a autoridade apostólica de Paulo estava sendo desafiada lá em Corinto. Tinha uma turma de parasita infiltrado na igreja que nunca tinha botado um prego na parede e agora estava armando complôzinho contra o apóstolo Paulo, questionando a sua autoridade apostólica. É por isso que ele diz aqui, ó, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele falou assim, esse pessoalzinho que é contra mim diz que eu não sou nada. Então eu vou falar um pouquinho de coisa, de experiência que eu já tive. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Ó, terceiro céu aí, ó. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Agora há pouco ele disse que foi até o terceiro céu. Agora ele usa a palavra paraíso. São sinônimos. É o mesmo lugar. Eternidade é o mesmo lugar. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Bom, ele diz assim, eu conheço um homem que foi arrebatado. Ué, mas então não é ele? Não, é ele. Porque o versículo 5 diz, de tal coisa me gloriarei. De tal coisa eu me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Entendeu? Paulo estava dizendo assim, eu sou um porcaria, eu. Mas as revelações que Deus me deu não são. Então eu me glorio nas revelações que Deus me deu, não nas minhas fraquezas. Mas eu li essa passagem para você entender isso, que o trono de Deus se confunde com a majestade de Deus, com o poder de Deus, com a santidade de Deus, com a transcendência de Deus. Ó, ele transcende a essa dimensão material. E aqui nós vemos a experiência que Paulo teve. Ele foi arrebatado, o negócio foi tão forte que ele não soube dizer se ele foi lá no corpo ou só em espírito. Ao terceiro céu, ao paraíso, ao lugar eterno, onde está aquela meia água que Deus fez para ele lá morar. Amém, irmãos? Puxadinho que ele fez lá para ele. Está nesse lugar. Porque ele não cabe aqui. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala que Deus é grande mesmo. Não apenas que ele é poderoso, mas ele é grande em metros quadrados. Ele é muito grande. Isaías 40:12. O que diz lá? Eu sempre falo disso aqui, né? (40:12) Quem na concha de sua mão mediu as águas
e tomou a medida dos céus a palmos. Não precisa nem ler o resto. Deus toma todas as águas do planeta na concha da mão. Ou seja, o planeta inteiro, porque o planeta é água. Tem gente que fala, 3/4 do planeta é água. Não, 3/4 da superfície, mas embaixo da superfície tem mais água do que em cima. É muita água. E ele toma tudo na concha das mãos, da mão, de uma mão. Você já bebeu água na bica, na torneira? Que pega com a mão assim? Então, Deus pega toda a água do planeta na concha da mão. E mede o universo a palmos. Qual é o tamanho dele então? É bom a gente parar para refletir sobre essas coisas. E é bom marcar no caderno, né? Porque amanhã você pode repassar, mês que vem você pode repassar, o ano que vem você pode repassar isso. Você pode estudar mais, procurar outras passagens e ensinar pessoas. Bom, vamos lá. Então, irmãos, diante da simples visão do trono de Deus, a pessoa pode morrer. Concorda comigo ou não? A simples visão do trono de Deus pode gerar morte, tendo em vista o quê? A absoluta santidade daquele que ocupa o trono. Quem que passou por isso? Quem que teve uma visão do trono de Deus e achou que ia morrer? Falou, eu vou morrer, me acuda que eu vou morrer. Quem foi? Isaías, capítulo 6, ó, anota, escreve, daqui 15 anos está lá escrito, irmãos. A caneta é boa, a tinta não apaga. Anota, você vai construindo um caminho. Isaías, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha a visão que o Isaías teve. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha aqui para mim. Onde é que está o trono de Deus? E o templo está onde? Aqui. Deus é tão grande que o Isaías viu o Senhor assentado no trono e as abas das vestes dele enchiam o templo aqui na terra. Olha o tamanho da criança. Com todo respeito. Em português, para os irmãos entenderem. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Pensa num anjão turbinado de 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Ó, os anjos cobriam o rosto com 2 asas. O que significa cobrir o rosto? Consciência de Deus. Consciência de que eles estavam diante de um Deus santo. Com outras 2 cobriam os pés. O que é cobrir o pé?
é consciência de si mesmo, da sua própria limitação. Um anjo, hein, se sente limitado diante de Deus. Cobre o pé. E com duas voavam, faziam o seu trabalho. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram. Aqui ele já está falando do templo terreno. Ó. Limiar é o alicerce, é a porta ali, ó, né? O piso. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O Isaías não teve dúvida, ele falou: eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou um pecador. Eu sou manhaca. Eu sou um boca suja que moro no meio de um povo da boca suja. Eu vou morrer. Por que ele disse que ia morrer, irmãos? Porque a simples visão do trono pode gerar a morte, tendo em vista a nossa absoluta pecaminosidade e a absoluta santidade de Deus. Ele falou: eu vou morrer. O trono de Deus, irmãos, como eu já disse, ele está no santo dos santos do verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo celestial. Porque o tabernáculo feito aqui na terra, primeiro por Moisés, depois por Salomão, é figura daquele que existe lá no céu. Vamos ver isso? Hebreus 8:5. Hebreus 8:5. Vamos ler o 4 e o 5, que diz assim: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Olha aqui para mim. Primeiro, Jesus foi sacerdote da lei de Moisés aqui na terra. Ele oferecia sacrifícios no templo em Jerusalém? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele não pertencia à tribo de Levi. Atenção. Atenção. Só os levitas, descendentes da tribo de Levi, descendentes de Arão,
podiam fazer o serviço sagrado. Agora atenção aqui a sabedoria, atenção, hein? Atenção. Só os levitas podiam fazer isso. Jesus era de outra tribo. De qual tribo que Jesus era? Judá. Por que Jesus não oferecia sacrifícios aqui na terra? Por que ele não nasceu da tribo de Levi? Por que Deus não permitiu que ele fosse um levita aqui na terra? Porque o sacerdócio dele é um sacerdócio eterno, não terreno. O sacerdócio dele é celestial, não é terreno. Vou ler de novo aqui, ó. Olha só. Hebreus 8:5. Os quais ministram em figura e sombra. Ó, os levitas aqui na terra que ministravam, matavam o animal, ofereciam sangue e tal, eles ministravam em figura do verdadeiro tabernáculo celestial. Aqui é figura e sombra do celestial. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 25:40. Olha lá para você ver. Essa citação aqui é de Êxodo 25:40. Irmãos, vocês acabaram de ouvir uma coisa sensacional agora, hein? Muito importante. Muito profunda. O tabernáculo terrestre, aquele do deserto, aquele que o Salomão construiu depois, que era tudo de ouro, é apenas uma sombra do verdadeiro. E quando o Senhor Deus chamou Moisés no Monte Horebe e passou para ele as instruções, Deus passou o croquis, o modelo, a planta, e disse: ó, faça conforme o modelo, hein? Nem uma vírgula diferente. Está aqui, ó. 25:40 de Êxodo. Você já tem aí na tela, né? Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Digam glória a Deus. Agora imagine vocês. Se para entrar no tabernáculo humano feito aqui na terra, ó, que era uma sombra do tabernáculo celestial, se para entrar no tabernáculo humano, uma vez por ano só, o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano no Santo dos Santos. Ele tinha que desaparecer na fumaça do incenso e ministrar pelo tato, ó, para que a sua carne não fosse vista. O que será então entrar no Santo dos Santos celestial? No original, lugar incorruptível, onde se encontra o trono de Deus? Irmãos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício pelo povo. O povo ficava lá fora, orando para que o sumo sacerdote não caísse morto.
Se ele estivesse impuro, cerimonialmente impuro, ele cairia morto lá dentro e o povo voltava para casa triste. Mais um ano que não teve intercessão por nós, porque só o sumo sacerdote podia interceder pelo povo. Por quê? Porque Deus só estava lá dentro daquela salinha escura, chamado do Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança. Deus não estava do lado de fora, não. Agora imagine, o sumo sacerdote entrava lá, ó, de medo, ó, batendo os queixos. Sim, senhor, medo. Nós precisamos ter um pouco de medo de Deus, irmãos. Eu tinha medo do meu pai e dou graças a Deus. Depois que eu fiquei adulto, eu entendi o quanto era importante que o meu pai me tinha um pouco de medo. Não precisou nunca me dar uma palmada. Hoje em dia acabou o respeito com as coisas de Deus. Acabou o respeito. O senhor não tem respeito mais. Estou falando de crente. É um medo, é um temor respeitoso, né? Mas é preciso ter mesmo, porque daí você pensa 1000 vezes nas coisas. Agora essas coisas de neguinho dizendo que entrou no Santo do Santo mascando chiclete, comer formiga, rapaz. Está desse jeito hoje em dia. Sabe? Então o sumo sacerdote entrava lá na maior tensão. Ele fazia tanta fumaça de incenso para ele sumir, para a carne desaparecer. E ele oficiava lá meio pelo tato. Acho que o altar fica aqui, acho que aqui eu faço isso, aquele fumacê lá dentro. Para ele desaparecer. Para a carne desaparecer. Isso no santuário terreno, aqui, ó, feito pelo carpinteiro e pelo pedreiro. Agora, o que não será então entrar no Santo dos Santos celestial, original, lugar incorruptível, onde se encontra o trono de Deus? A visão é tão aterradora, irmãos, a visão do trono, quando Isaías diz, eu vou morrer. Ai, me chama minha mãe que eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Não é brincadeira, não. A visão é tão aterradora, que Apocalipse 20, versículo 11, diz que quando for instalada a sessão para o juízo final, a terra e o céu fugirão da presença, da visão do trono de Deus, e não se achará lugar para eles em nenhuma parte do universo. Vinte 11. Isso aqui é a instalação da sessão do juízo final. Alguém aqui quer passar pelo juízo? Quer passar, Tacílio, pelo juízo final? Você está meio em dúvida, Caboclo? Ou você está pensando nos 50 anos? Não, irmão, nós que temos Jesus no coração não vamos entrar em juízo, não. Não. Olha aqui, ó. Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
Terra e céu é muita coisa, não? Essa é uma expressão idiomática. Não é que o planeta saiu correndo, não é isso. Não é que a estrela saiu correndo, não. Isso é uma expressão idiomática para exemplificar o desespero dos seres inteligentes que caíram naquele juízo para tentar fugir, só que não havia lugar para se esconder. Agora, quem tem Jesus no coração, irmãos, é João 5:24, viu? João 5:24. Eu sempre leio para vocês, eu espero que vocês já tenham decorado isso. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É o que aconteceu conosco, irmão. Nós passamos da morte para a vida. Qual é a morte? Esse estado de pecaminosidade nosso. Passamos da morte para a vida. Porque, olha aqui para mim, qual é a maior herança que você vai ter como ser humano? A grande herança tua qual é? Não, como ser humano é o cemitério. Zé Nogueira Marmontel, lá em cima lá. Qual é o fim da nossa vida aqui? O gran finale. Hã? Uma carneirinha lá. Gavetinha. É lá. Então, quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai entrar em juízo, mas passou da morte para a vida. O que é a morte? É isso aqui que a gente vive. E a pessoa ganha dinheiro, e a pessoa faz a casa, esquenta a cabeça para fazer a casa, mas ela já sabe que vai para o cemitério. Olha que maravilha. Todo mundo que tem bastante dinheiro devia morar no quarto de um hotel de luxo numa praia. Mexer com casa, construção, isso aqui lá, propriedade. Você tem que ter um cartão daquele pretão, cartão de crédito, sem limite. Aí você fica um tempo lá em Porto Alegre, depois você vai meio frio aqui. Eu vou lá na Serra Gaúcha, depois eu com vontade de conhecer Budapeste. Do lado do rio é Buda, do outro lado é Peste. Eu quero conhecer aquele troço lá. Aí você vai lá e fica com o pezão e tal. Por quê? Eu vou fazer 3 vezes 8, 24, escorrega 3. 500 empregados, 600 arqueiros de terra. Só incomodação. Para impedir você de viver. Hã? Vai lá no fórum, daí vai brigar lá, porque fizeram um muro 20 centímetros no meu terreno, e quebra o pau, e gasta 50 conto com aquilo. Hã? Tudo para sepultura. Ou eu estou errado? Casal e 2 filhos. Faz uma casa de 400 metros quadrados. 500 pau o metro quadrado do acabamento e por aí vai. Para quê, meu Deus do céu?
Não, explica para mim para quê? Para deixar para os outros, mas deixar para quem? Os outros que façam para eles. Briga, rolo, discussão, inimizade. Disputa no palitinho, quem está brigando mais tempo aí por causa de coisa. Bom, mas, voltando aqui à palavra do mestre, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse já tem a vida eterna. Não vai para o juízo final. Porque do juízo, todo mundo que sair do juízo vai para o inferno. Todo mundo. Por quê? Por que quem passar pelo juízo já está condenado? Por quê? Eu falo isso aqui noite e dia sem parar, vocês não guardam, né, irmão? Por quê? Quem for para o juízo final já está condenado. Por quê? Porque serão julgados pelas obras. Se eu for julgado pelas obras hoje, eu vou para os quintos dos infernos. Eu aqui, ó. E eu estou pregando o evangelho, hein? E eu sou um crente, hein? Mas se Deus pegar uma balancinha de precisão e dizer, Mirandinha, vamos pesar tudo? Vamos? Vai ficar ruim. Eu vou pôr nessa bandeja aqui as tuas virtudes. E aqui eu vou pôr os teus pecados. Pensamentos, obras, palavras, ações e omissões. A balança faz assim, ó. Por que todo mundo que for para o juízo final vai para o inferno? Porque todos nós temos mais defeito do que virtude. Vamos ver o juízo final? Não, né? Apocalipse 20. Onde é que está o juízo? Apocalipse 20, versículo 11. Em diante, viu? O juízo de Deus, ou o juízo final. Então vai ser assim, ó. Vi um grande trono branco, isso eu já li agora há pouco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. O que é isso? Grande e pequeno. Ricos e pobres, importantes e anônimos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ponto. Presta atenção nos detalhes. Então se abriram livros. Ponto. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Opa! Então nós temos aqui livros em quantidade e um livro, o livro da vida. Esses livros o que são? Os livros das obras. Tudo que você fez, pensou em fazer, tá lá. Tudo registrado. Do outro lado está o livro da vida. Continua a leitura.
E os mortos foram julgados segundo as suas, o quê? Obras. Conforme o que se achava nos livros. Os livros. Lembra que tem os livros e o livro da vida? Os livros registram tudo. Uma virtude, 3 pecados. Uma virtude, 4 pecados. Uma virtude, 18 pecados. É maravilha. E vai enchendo o livro. Os mortos foram julgados lá no juízo por aquilo que estava nos livros. Ok. O mar deu os mortos que nele estavam, a morte, o além, entregaram os mortos que neles havia. Então, onde tiver um morto nesse mundo, esse morto vai ser entregue lá para o juízo. O espírito da pessoa, obviamente, né, irmão? O espírito, né? Morreu no mar, o espírito dele vai estar lá. Morreu, não sei, está lá no Hades, está lá no céu. Vai comparecer lá. Não vai faltar ninguém nesse dia, irmãos. Fulano, presente, presente. Tudo presença verde lá, viu, irmãos? É. Tudo presença verde. Bom. O mar deu os mortos, a morte, o além, entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, olha que coisa espantosa, um por um, segundo as suas obras. Agora você pense em alguns bilhões de seres humanos sendo julgado um por um. Eu perguntaria, quanto tempo vai demorar o juízo final? 1000 anos? 5000 anos? Talvez. Na contagem de hoje. Um por um. E 1000 anos para Deus. 1000 anos para nós é um dia para Deus. Então esse julgamento vai levar alguns milhares de anos na nossa contagem. Mas Deus não anda pela nossa contagem, ok? Ele mora lá na eternidade, onde não se conta o tempo, né? Como o nosso. Conta, mas não como o nosso. Mais um pouquinho aqui. Então a morte e o inferno... Bom, aí terminou o julgamento. Todo mundo condenado, obviamente. Né? Ó, defeito versus virtude, defeito ganha de goleada. Aí... a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ó, o inferno que existe hoje, o lugar de tormento no Hades, o Hades, a região dos mortos, aquele que morre em Cristo já vai para a glória, porque Jesus levou os salvos da velha aliança com ele, né? Ok. Mas os que morreram sem Cristo estão na região dos mortos em tormento. A gente chama de inferno. Mas esse inferno que existe hoje vai ser jogado num inferno maior, que é o lago de fogo, chamado de segunda morte. Por que segunda morte? Quem sabe explicar? Por que segunda morte? É a morte do espírito. Primeira morte é essa mortinha que nós vamos ter aí, que vai para o cemitério, a turma chora a beça lá. Enterra o corpo, mas o espírito não foi, o espírito não morreu. Quando você parar de respirar, o teu espírito vai continuar vivendo. Ou com Deus, ou sem Deus. Mas eu creio que vai ser com Deus.
No lago de fogo, então, vai ser experimentada a segunda morte, ou seja, a morte espiritual. A primeira morte é a morte física, e a segunda morte é a morte espiritual, ou seja, é a separação do espírito do homem para sempre de Deus. Nunca mais. Não há mais possibilidade alguma desse homem se consertar. O inferno vai ser jogado lá, Satanás vai ser jogado lá. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pergunta: o teu nome está no livro da vida? Sim ou não? Por que você tem tanta certeza? Hã? Porque eu quero. De onde? A pergunta melhor é assim: de onde vem a nossa certeza? É isso que os não crentes não entendem e têm raiva de nós. O não crente, o não salvo, ele fica com raiva de nós, porque a gente fala assim: eu sou salvo. Ele fala: mas desgraçado, ele pensa que é melhor do que eu. Não, é verdade mesmo. De onde vem essa certeza? Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 11. João 1, 11 em diante. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha aqui para mim. Quem veio para quem? Jesus veio para quem? Para o judeu, que são seus parentes segundo a carne. E o povo de Israel recebeu Jesus? Não. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. 12. Mas, olha o mas que eu gosto aqui, ó. Olha o mas. Então os judeus não receberam Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora está falando de nós. O novo nascimento. O novo nascimento daquele que entregou a sua vida para Jesus. Quer ver? Ó, deixa marcado aqui, eu vou voltar aqui já. Olha aí no capítulo 3. 3 de João. Uma conversinha que Jesus teve com um homem muito religioso, muito sábio de Israel, chamado Nicodemos. Nicodemos. Olha aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então aquele homem falou: mestre, eu vim falar com o senhor aqui porque a gente reconhece que o senhor é um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus olhou para ele e disse: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus ou de Deus. Nascer de novo. Volta no capítulo 1. Sem sair daqui, Volta no capítulo 1 lá. O que nós lemos lá? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então Jesus está falando aqui de um novo o quê? Nascimento, irmãos. De um outro nascimento. Ele está dizendo aqui no capítulo 1 de João, que aqueles que recebem Jesus, recebem o status de filho de Deus, através do nascimento do Espírito, não da carne, nem da vontade do homem mais. Eu nasci 2 vezes na minha vida. Eu nasci da união do seu João e da dona Ana. Seu João Miranda, dona Ana Batista Miranda. Então, naquele momento, 14 de agosto de 1952, eu nasci da carne, da vontade do homem. Mas no mês de março de 1966, quando eu tinha 13 para 14 anos, que eu ia fazer 14 em agosto, eu nasci outra vez. Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. E depois de um tempinho eu fui batizado. Logo na sequência ali, eu fui batizado. É o que está escrito aqui, meu Santo Antônio da Platina, é o que está escrito aqui, Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, ganharam um poder. Que poder é esse? Poder de ser filho de Deus. As pessoas falam na rua aí: eu também sou filho de Deus, hein? Não é. É outro motivo que eles ficam bravos com a gente. Porque lá no jardim do Éden, quando o homem virou as costas para Deus e obedeceu à serpente, ele recebeu a natureza de Satanás na vida dele. Ele mudou de pai. O homem deixou de ser filho lá no jardim do Éden. Ele voltou a ser uma criatura e passou a ser filho espiritual de quem? De Satanás. Ele passou a ser filho de Satanás. Eu já vou ler esse versículo para vocês, senão hoje, na terça que vem. Não vamos perder o nosso raciocínio aqui. Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, ok? Diga comigo, mas eu recebi. Quem recebeu Jesus como Cristo, como o Messias de Israel? Ora, se você recebeu o poder de ser filho de Deus agora.
a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós nascemos duas vezes, uma vez na nossa família carnal, e a segunda na família celestial, quando recebemos Jesus como Salvador. Nascemos de novo. Vai lá na conversa de Jesus com Nicodemos. 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Para estar lá no paraíso de Deus, na eternidade, no terceiro céu com Ele. Aí o Nicodemos era religioso, era membro do Sinédrio, aquele tribunal de 70 juízes que tinha lá em Jerusalém, tribunal civil e religioso. Aí o Nicodemos revelou a ignorância dele. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Coitadinho, né, irmão? Está mais por fora do que arco de barril, né? Senhor, mas nascer de novo, mas eu sou velho. Como é que um velho nasce de novo? Total ignorância. Não, você nasce primeiro para depois batizar. O batismo não te faz um cristão. Você torna-se um cristão e daí você obedece a palavra. É um ato público, é um ato de fé, uma profissão de fé. Você não faz uma profissão de fé naquilo que você não tenha crido antes. Concorda comigo? O batismo é o primeiro ato de obediência daquele que nasceu de novo. O batismo não faz de uma pessoa um crente em Jesus, um salvo. Não, é o salvo que se batiza. Amém? Olha lá. Como é que pode um homem velho nascer de novo? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Coitado, ele sabia nada, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Digam glória a Deus. Vamos lá em Apocalipse de novo, 20. Bom, João 5, 24 diz o que mesmo? Aqueles que ouvem a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou direto. Quem já passou direto na escola alguma vez aqui? Por média. Mano. Eu só raspando. Eu já fazia amizade com os professores já para poder. Minha mãe fazia um sonhinho assim, eu levava para aquele professor que eu sabia menos. Sem nenhum interesse, entendeu? Sem nenhum interesse. Ó, Apocalipse 20. A gente tem que amarrar tudo isso aqui para você entender. Tem que amarrar tudo, irmãos. Tem que amarrar tudo. Amarra esse, nesse, com esse, com esse. Aí você entende o contexto do assunto. Porque uma parte está aqui, outra parte está aqui, outra parte está aqui, do mesmo assunto.
Aí você constrói um cordão, uma linha de raciocínio. 20:15. Se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora, capítulo 21, versículo 27. Aqui está falando da Nova Jerusalém, viu? A Nova Jerusalém que desce do céu, a cidade celestial. Nela, quer dizer, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então lá no dia do juízo vai estar aquela montanha de livros, com as obras de todo mundo, e o livro da vida. E Jesus vai estar lá. Aí o promotor fala lá, Antônio Carlos Miranda é o próximo. Jesus fala, opa, esse não, o nome dele está aqui, ó. Escrito com meu sangue. Pula esse. O nome desse está aqui, ó, no livro da vida. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Jesus disse para o Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aquele que recebe Jesus, nasce de novo. Recebe o poder de ser filho. Quando você nasceu, teu pai não foi no cartório lá? E botou o teu nome num livro. Está lá até hoje. Eu peguei uma certidão de nascimento da minha mãe em Carlópolis, uns anos atrás. Passei por lá, ela é de lá. Falei, meu Deus, que vontade que eu teria. Fui lá no cartório. Senhorzinho assim, perfeitamente. Subiu na escadinha, trouxe um livrão, tirou a poeira. Que dia que ela nasceu? 11 de abril de 1923. Filha do seu João, da dona Maria, está aqui, ó. Ana Batista dos Santos, aqui. Foi lá e fez uma certidão para mim, novinha, bonitinha, eu tenho guardado. Quando você recebe aquele que o judeu não quis receber, você se torna filho de Deus. Você nasce de novo. Não da carne nem do sangue, porque esse nascimento você já teve. Você nasce do Espírito. Jesus falou para o Nicodemos, você tem que nascer de novo, rapaz. Você tem que nascer da água e do Espírito. Aí você é inscrito no livro. Igual no cartório lá, quando você nasceu, você foi inscrito num livro. Está lá, ó. Ninguém nega. Ninguém tem como negar a tua origem, porque o cartório tem legitimidade, tem competência, jurisdição e o selo da República. Assim também, quando você recebe Jesus, você se torna filho de Deus, filha de Deus. E o teu nome vai lá para o livro da vida. Não, fica fora do julgamento, irmão. Não, é assim, ó. Quem está no livro da vida
está fora do julgamento final, porque o arrebatamento da igreja acontecerá de qualquer forma e esse juízo vai ser depois. Então é o seguinte, quem tem Jesus no coração, ou vai para o céu, ou vai para o céu. Que maravilha. Que coisa linda, né? Ou está salvo, ou está salvo. Se você morrer primeiro, deu uma tosse lá, complicou, morreu. Oh, tadinho do irmão, morreu. Mas morreu salvo. Bem-aventurados os que dormem no Senhor, os que morrem no Senhor, diz lá em Apocalipse. No momento que você morre, o teu corpo vai lá para a sepultura, nós vamos lá chorar um pouco lá. Eu vou fazer o ofício teu lá. Mas o espírito vai para a glória de Deus. Se você morrer. Mas Jesus pode vir antes da gente morrer, não pode? Ele pode arrebatar a sua igreja. Milhões e milhões de cristãos não vão passar pela morte. Porque no arrebatamento da igreja vai ter muito crente que não vai ter. Sim ou não? Comprando, vendendo, casando, indo para o serviço, dando tiro nos bandidos, pega o bandido, dá um tapa na orelha dele. Os crentes vão estar trabalhando, vivendo a vida normal. Porque a volta do Senhor será como o ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Vai ser dia numa parte do planeta e noite na outra parte. Por isso que a Bíblia fala, 2 estarão no campo, um sobe e outro fica. É dia, né? E diz, 2 estarão numa cama, aí já é o lado da terra que é a noite. Um vai subir, o outro vai ficar. Amém? Entenderam, irmãos? Aquele que tem Jesus, ou ele está salvo, ou ele está salvo. Não tem. Por isso que a Bíblia fala, passou da morte para a vida, ou seja, pulou uma etapa. O sangue de Jesus Cristo nos garantiu isso, que a gente tenha pulado uma etapa dolorosa. Qual etapa? O juízo final. Pulamos o juízo, passamos por baixo da cerca. Digam glória a Deus. E daí os crentes dessa congregação aqui estão fazendo o que essa hora, por exemplo? E diz que vão para o céu os miseráveis. Não sei, porque Paulo fala daqueles que caíram da graça, né? Da graça tendes caído. Paulo fala isso para os Gálatas. Dá para cair da graça, viu? Esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, isso aí é temerário. Eu fico pensando, né? Estudo bíblico, oração, é um tempinho para a gente ganhar uma gordurinha aqui, né? Ganhar uma musculaturazinha. Não é, irmãos? Dar uma fundadinha nas raízes. Olha quanta coisinha que a gente tratou aqui hoje. Com todo o perdão, né? Deus que perdoe falar coisinha, né? Mas tantos detalhes que nós tratamos aqui hoje para você firmar a tua fé. Entender mais. Aí o crente fica lá, vendo a novela. Ah, mas quando tem ceia, ele vem beber ceia, os papas ceia, né? Ele vem beber ceia. Porque pode existir numa casa ou numa empresa, pessoas que trabalham, um é salvo, o outro não é. Não, se é salvo, vai os dois. 2 deitados numa cama, um vai e o outro não vai. Quantos casais que a gente conhece aí? Que um serve a Deus, o outro não serve. Um creu, o outro não creu.
Um procura obedecer a palavra, o outro é resistente. Vai ficar. Vai, fica filho, fica pai, fica mulher. Irmãos, quem que vai subir? É aquele que está aguardando a volta do Senhor. Eu já falei para vocês aqui do meu pai, né? Já falei. Veja, as ordenanças que existem na Bíblia, as ordenanças têm o sentido de que a gente busque as coisas do alto cada vez mais e não as coisas da terra. Quando eu vejo uma pessoa que diz que é crente, muito presa aqui na terra, eu tenho dúvidas da salvação dela. Por exemplo, qual é o objetivo do ensinamento do dízimo, por exemplo? Fidelidade, obediência e esta capacidade de se desligar daquilo que é terreno. Porque eu vou falar uma coisa para você. O sujeito pode dar aleluia, pode dar glória a Deus, virar piruleta, mas assinar o cheque e cortar a folha, só faz isso aquele que está despreendido verdadeiramente da matéria e que deseja obedecer a Deus sem, como se diz, sem medo. Esse é aquele que pula na fornalha. Esse é aquele que pula no escuro. Modo de dizer, né, irmãos? Pela sua fé. Esse é aquele que crê verdadeiramente. Eu ensinei o dízimo para o meu pai. E o meu pai, não, Deus mandou, é para fazer, acabou. Ele tinha um comércio. E ele falou, não, comigo é assim, Toninho. Arrumou uma caixa de sapato vazia, pôs debaixo do balcão. Ele falou, o que eu ganhar aqui, 10% eu já jogo na caixa de sapato e não tem choro. Não, comigo é assim. Falei, opa, cabra bom. Deus te abençoe, pai. Passados uns meses eu voltei lá na casa dele. Eu morava em Curitiba e ele aqui em Santo Antônio da Platina. Cheguei lá antes de pedir bênção. E o dízimo, pai, como é que está? E Toninho, eu vou dizer, você vai ficar bravo comigo, mas eu parei. Mas parou por quê? Porque é muito dinheiro, Toninho. Tinha sábado que dava movimento aqui na oficina. Um dia eu fui olhar na caixa do dízimo, em dinheiro de hoje, né, irmãos? Assim, ele falou, tinha R$500 na caixa do dízimo, é muito. Falei, o senhor é um miserável desgraçado, o senhor vai para o inferno. Nós não vamos se encontrar no céu. Não vamos, nós dois não vamos. Ô louco, Toninho, mas por quê? Porque o senhor acha que o de Deus é muito. Mas para ter R$500 na caixa do dízimo, tinha que ter 4.500 no teu bolso. Porque 500 é o dízimo de 5.000. E esse 4.500 não é muito, não? Falei, pai, o senhor não foi feito para o céu. O senhor foi feito para cavucar um buraco aqui e ir cada vez mais fundo. Porque o senhor não tem coragem e despreendimento para obedecer a palavra numa porcaria dessa. Numa mixaria dessa. Imagine se Deus pedir para o senhor, então, coisas maiores. Não vai para o céu. Mas, bença, pai. Tudo bem? Deus abençoe. Antes de ir embora, eu dou glória a Deus por isso. Ele falou para mim, Toninho, a respeito do dízimo, aquele ensinamento que você me deu não foi tão bom como o de hoje.
Hoje você falou umas verdades para mim. Eu concordo, eu vou ser fiel. Graças a Deus por isso. Então, as instruções de Deus, os ensinamentos, têm o objetivo de fazer a gente olhar para cima, irmão. Eu tenho falado tanto ultimamente aqui na igreja, né? Falei do muito e do pouco, né? Irmãos, aqui tudo é pouco. Eu não estou dizendo que você tem que largar do serviço, eu não estou dizendo que você tem que ser um vagabundo preguiçoso, dormir até meio-dia, não estou falando isso. Você tem compromissos, responsabilidade, você tem uma família. Agora, aqui tudo passa. Então não construa o teu reino aqui. Não faz o teu castelo aqui, porque aqui a onda vem e derruba o teu castelinho. Não é se ela vai derrubar, ela vai derrubar, só não sabemos quando. Concorda? Então, os ensinamentos da palavra é para a gente fazer assim, ó, voltar a olhar para aquilo que permanece. Amém, irmão? O que eu preguei domingo passado? Quem lembra? Foi antes de ontem, irmão. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo nem o que o mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas são do mundo. E o mundo, ó a vassourinha, e o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Irmãos, terminei hoje. Convido você para terça que vem. Dízimo é a 10ª parte. Dízimo é um valor estipulado. Você ganhou R$100. Ganhou, é teu. É teu aquilo, teu. O dízimo é 10. É a 10ª parte. E essa parte foi santificada por Deus. Não é nossa. É por isso que o dízimo a gente não dá, a gente devolve. A oferta é absolutamente voluntária, não tem quantia. A oferta é uma manifestação de alegria nossa, pelas bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Eu dizia, vamos parar aqui hoje. Eu só quero ler uma frase aqui, porque agora nós chegamos no meio do estudo. Diante de tudo isso, sobre o trono de Deus, a grandeza, vem o escritor de Hebreus e diz: acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça. Aí eu pergunto, como assim? Como assim? Vamos chegando lá confiantemente ao trono da graça. Então, na terça que vem, a gente vai estudar que antes do pecado, o homem tinha acesso diariamente a Deus. E vamos estudar a história do pecado, da separação do homem de Deus e do acesso novamente pelo sangue de Jesus. Amém? Terça que vem, se Deus permitir e a polícia deixar. Mas a polícia deixa porque Deus mandou subcomandante aqui. Vamos ficar em pé? Vamos orar para Deus mandar um promotor para cá. Falta um promotor para completar, não falta?
A polícia prende, o promotor dedura ele, o advogado solta ele, o juiz, né, a pedido do advogado, já tem juiz aqui. Então nós temos quase todas as instâncias aqui. Falta só um promotor.